Olá, tudo bem? Tivemos aqui conversando um pouquinho na semana passada a respeito da minha história de vida, minha trajetória de luta, de desafios no universo da deficiência visual, mais específico, e também nesse movimento de luta das pessoas com deficiência de forma geral. Tenho deficiência visual, tenho baixa visão e você pôde conhecer um pouquinho desse contexto e hoje a gente vai avançar um pouco mais. E aí eu me direciono para, vamos dividir em 3 esferas de forma geral, para você que é pessoa com deficiência, mas também para quem é familiar, para quem é professor, para quem convive com pessoa com deficiência, as pessoas ditas sem deficiência. E aí tem um comentário que a gente sempre ouve que diz que quem não é pessoa com deficiência visual vai ser um dia. E aí isso soa meio condenatório, né? Quer dizer que eu estou condenada a ter uma deficiência visual. E assim, se a gente pensar que a deficiência ela pode ser congênita ou adquirida, se você não nasceu com ela, você pode adquirir algum dia, em algum momento da vida. E isso, às vezes, um acidente, e até mesmo questões genéticas, questões que fogem um pouco do nosso controle habitual. E de repente, no meu caso, a minha bisavó teve glaucoma. E aí, de repente, glaucoma já na infância. E ninguém estava esperando, era uma coisa muito nova até na época, bem surpreendente, sem muitas perspectivas, sem prognóstico de melhora, era um negócio meio estranho. Hoje já se vê bastante crianças com catarata congênita, com glaucoma, mas há 24 anos atrás e num contexto de interior do estado, soava bem diferente mesmo, até inacreditável. Muitas pessoas, nossa, será que é isso mesmo, que isso existe? Será que não tem alguém aumentando essa história? Teve muito disso. E assim, o primeiro ponto a trazer para você que é pessoa com deficiência, se encontra talvez se descobrindo nesse mundo da deficiência, da limitação mesmo, até mesmo a questão da deficiência adquirida, você talvez um dia enxergou e de repente se depara, hoje eu sou a pessoa que não enxerga. Sabe, a deficiência ela é um padrão social construído, é uma construção social como a maioria dos contextos que a gente vive hoje, principalmente no mundo ocidental. Então, a gente já avançou bastante, se a gente olhar para o Oriente, por exemplo, onde a gente ainda vê muito estigma em cima da deficiência, a gente avançou bastante. E muita coisa avançou no sentido de camuflar, de pôr para baixo do tapete, o preconceito ainda existe, ele ainda está cravado em mim, talvez, mas eu digo que não. Eu digo que eu acredito que a pessoa com deficiência pode superar seus próprios limites, suas próprias perspectivas, mas e quando eu me deparo sendo essa pessoa com deficiência? E quando você, papai, mamãe, se depara, é o seu filho, é a sua garotinha com deficiência visual, é ele, é ela quem vai deixar de enxergar, é ele, é ela quem não anda, e aí você projetou toda uma vida, os pais têm muito disso, né? Eu projetei uma vida para o meu filho, eu sonhei tudo isso para ele, antes dele nascer até, coisas que eu queria realizar e não realizei, e agora eu pensei, é ele que vai realizar, é ela quem vai fazer aquilo que eu não fiz, que não deu para acontecer. E aí chega então a notícia da deficiência e esse cenário todo muda. E acontece algo novo para qual você não estava preparado e imprevisível. A partir de então, os teus planos ali são postos na gaveta e você constrói um novo projeto, você adapta um novo projeto, na verdade. E aí você precisa, na verdade, adaptar. Não sei se isso acontece. Tem pessoas que talvez tenham dificuldade justamente aí, adaptar um novo projeto de vida, onde não tem nada daquilo que você desenhou, ou tem algum pedacinho daquilo que você sonhou, mas agora vai ser vivido totalmente diferente. E até a sua própria vida, ela vai dar um giro de 360 graus. E como lidar com tudo isso? E se a gente considerar que a deficiência é uma construção social também, como os nossos nomes, como os nossos papéis, como as representações que a vida traz pra gente, como aquilo que uma profissão significa, que um emprego significa, dá para pensar a deficiência dessa forma também.
Eu escolho como vou pensar. Como a gente conversou no vídeo anterior, é uma limitação minha? Não necessariamente. Podem ser limitações do ambiente, podem ser limitações dos encontros, das relações. No momento em que eu encontro com uma pessoa na rua que não está sujeita a me dar uma informação, que olha para mim com estranheza, e eu nem vou perceber o olhar dela. Então, em quem está a deficiência? Em mim ou nela? Porque alguém com a bengala não vai perceber se a pessoa olhou para você de mau grado, se ela olhou torto, como dizem. A gente não percebe essas coisas. Então, essa deficiência não está em nós. A gente não percebe se a pessoa deu uma informação, mas ela virou com a cara fechada, se ela não estava num bom dia. Se você não conhece, se você não está acostumado a ouvir aquela voz, você nem vai saber. Então, é disso que eu estou falando. É de escolher como você vai se ver em todo esse cenário. Eu sou vítima dessa sociedade, eu sou vítima da evolução desse planeta, ou dependendo da crença de quem me mandou para cá, da forma como eu incorporei novamente a volta para cá, eu sou vítima de um criador que me quis dessa forma, que me criou dessa forma, ou eu sou alguém que tem uma particularidade e decidiu conviver com ela, levar inclusive esse convívio para outras pessoas e construir um projeto de vida dentro desse cenário, com a participação dessa que em algum momento foi uma dificuldade e que hoje passou a ser uma característica diferente, onde você vai se encontrar com milhões de pessoas nesse planeta que possui uma característica diferente, parecida talvez, semelhante o bastante para trocar uma ideia. Pai, mãe, em que momento a gente se encontra pensando nesse projeto de vida que foi desconstruído, com a perspectiva de construir um novo, agora em conjunto. E aí eu volto para os meus 9, 10 anos de idade, quando eu decidi, por teimosia. E eu, aos 10 anos de idade, vou para a escola e minha mãe acreditando. Se você aprendeu a ler e escrever aqui em casa com aquelas letras imensas, cortadinhas no papel, fazendo aquele furo, aquele binóculo, você aprendeu a ler e escrever. Então, é isso que você quer. Minha mãe sempre acreditou e eu, poxa, vou estudar. E o médico, você está enxergando até os 10 anos, mas mãe, quando essa criança completar 12 anos, ela vai passar por um processo de mudanças, questão hormonal, questão de puberdade, tudo isso, e a visão já era. Então, precisa estudar braille, precisa ir para um centro específico. E eu não quero me separar dos meus pais, não quero sair da vida do interior que eu tanto gostava e tinha tanta coisa para aprender. Era um estímulo visual extraordinário. Contato com a natureza, cores, contato com os animais, criava um papagaio, até hoje me lembro, e ficar olhando aquela composição de cores, aquela combinação de natureza, de rio, de pôr do sol, e era uma coisa que eu pensava, para mim vai ser uma perda. Então eu não queria aquilo. E o médico, mas quando chegar aos 12 anos, você não vai mais enxergar. E aí eu trago para a questão das nossas perspectivas, até do prognóstico médico. Ele é importante? Sim, extremamente. A nível de prevenção, de cuidado, por exemplo, colírios. O médico me falou que precisava usar colírios se eu quisesse manter, ainda prolongar esse processo, que precisava usar um óculos. E a gente não hesitou. Na época tinha um colírio que precisava ser mantido gelado. E os meus pais, onde a gente morava, não tinha energia 24 horas, os meus pais tiveram que comprar uma geladeira a gás. Eram aventuras. Uma vez a gente foi para um terreno bem afastado que o meu pai tinha, e lá uma das minhas primas, pequeno também, criancinha, pegou meu colírio e jogou no rio. E nossa, foi um desespero quando descobriram que meu colírio tinha sido jogado no rio e eu não podia passar mais de uma noite sem usar aquele colírio. O médico tinha falado e tal, e de repente eu já me vi dentro de um caminhão de produtos rurais que o pessoal ia levar para a feira para vender. A gente foi para o Rio Preto da Eva, de lá para Manaus. Chegamos a Manaus, acho que era mais 11 horas da noite. E aí a gente
foi para a drogaria 24 horas para comprar o colírio, porque eu precisava usar antes da meia-noite ainda aquele colírio. E era muito assim, e pensar que tudo aquilo faltava 2 anos para perder a visão, eu me recusava a acreditar. E se tivesse acontecido, eu teria me adaptado, tenho certeza, por mais que fosse difícil conceber essa ideia naquele momento. Mas não querer acreditar, não querer me entregar para aquela perspectiva médica, eu hoje vejo como fundamental para o meu desenvolvimento. Foi o que me impulsionou para frente. Falei, não, me recuso a me entregar a essa realidade. Passar por hoje, as escolas de ensino específico estão bem avançadas e tem esse interlink mesmo de você, a criança que se alfabetiza em braille, por exemplo, vai para uma escola de ensino regular, tem um professor monitor. Na época eu não via nada disso. E como fazer isso lá no interior? Me privar de todo esse contato com a família, com tudo que eu gostava, que eu convivia lá. E aí eu imaginava a minha deficiência convivendo com tudo aquilo, de alguma forma. Ainda não tinha descoberto como, mas eu ia saber. E aí foi quando passei pela avaliação visual, fui estudar, como eu contei pra vocês, numa escola de zona rural. E o médico, mas quando você completei os 12 anos, e o médico, mas quando você completar 15 anos, não vai mais enxergar. Eu falei, nossa, mais uma data para esperar, então vamos esperar os 15 anos. E até lá tem muita coisa para fazer. Eu falei, quando eu completar 15 anos eu quero um celular, quero ver esse universo de internet, de celular, antes de eu perder minha visão. E aí chegou os 15 anos, eu não perdi a visão. E ele falou, aos 16 ou aos 18. E eu estou com 24 anos, ainda tenho resíduo visual. Tive uma perda significativa de um tempo para cá, de uns 5 anos para cá. Foi o processo de faculdade. Não me arrependo de forma nenhuma, muito pelo contrário, valeu a pena. E se eu tivesse terminado a faculdade sem enxergar nada, eu lembro que a última coisa que eu falei relacionada a isso para minha mãe foi: eu quero jogar meu cabelo para cima e ver onde que ele vai cair ainda. Depois de lá, tá aí a minha visão, tá à disposição, mas até lá eu ainda quero esse pouquinho que eu tenho. Eu não joguei o cabelo pra cima, que eu fiquei com medo de não encontrar mais onde ele ia cair, mas eu tava vendo ainda o cabelo dos colegas voando. E isso é você superar as perspectivas. Acho que superação tá muito mais relacionada a isso do que a ideia de super-heróis. E pra você que tem deficiência, talvez as pessoas nunca te reconheçam como Batman, como Superman, que tira os óculos e acontece um fenômeno extraordinário e tal. Mas você olhar para você e falar, poxa, eu superei um prognóstico médico, eu superei uma perspectiva, todo mundo que acreditava que em tal época não daria mais, ou que eu não iria mais além do que isso, que eu não daria conta de conviver numa cidade imensa, andar de ônibus e fazer uma faculdade, para alguém que falou que eu tinha que me alfabetizar em braille e ler histórias infantis e ficar em casa, uma vida mais pacata, mais tranquila. E hoje eu tô longe de viver essa vida pacata e tranquila. Então, superação tá muito mais ligada a isso. Paz é você ir além das perspectivas que foram estabelecidas, que te foram ali norteadas, cronometradas. É claro que algumas coisas você precisa seguir a risca, como eu falei, colírios, questão medicamentosa é importante, mas ouça a opinião de outros profissionais. Ouça a opinião também do seu coração, daquilo que te traz esperança, que te põe para acreditar que dá para ir além. Ouça também a voz do teu filho, da tua garota, que quer avançar, que quer crescer, de alguém que disse para você, poxa, lá em tal lugar eu vi alguém assim. Não dá pra gente se comparar com o outro, jamais. Mas dá pra gente se comparar todo dia com quem fomos ontem e escolher o melhor que podemos ser amanhã. Então, essa é a minha dica. E para você, pai, para você, pessoa com deficiência, e para você que convive, que lida todos os dias, ou que em algum momento encontra com alguém que possui uma deficiência, que possui um padrão social diferenciado, posso dizer dessa forma, ninguém é igual a ninguém. O cego que você encontrou, que andava muito bem de bengala, ou aquele que você viu pedindo em algum lugar, ele não é igual ao que você vai encontrar amanhã. De forma nenhuma. Ter uma deficiência vai para muito além disso. E você precisa olhar
essa pessoa como um todo. Sabe, alguém que tem deficiência visual pode ser advogado, pode ser doutor, pode ser psicólogo, pode ser o que quiser ser. Pode ter depressão, pode não ter se reabilitado, ou pode não ter sido habilitado se tem essa deficiência desde criança. Então, todo mundo é diferente. Não somos números, não somos limitações, não somos laudos médicos, não somos CIDs, somos pessoas. E é preciso que você encare dessa forma, como alguém que tem um universo de coisas novas para você conhecer. Eu gosto dessa palavra universo porque ela traz uma noção de imensidão, de algo que ainda é desconhecido. Quem conhece esse universo por completo? Ninguém. A gente não conhece nem o nosso planeta todo. Desafio alguém que diga eu conheço o planeta todo. Eu já andei ele todo, eu sei cada ponto desse globo imenso. Então não tem. E assim é esse contexto, esse cenário de deficiências. Eu trago sempre para a deficiência visual porque é aquela que eu estou mais adaptada, é a que eu possuo, é a que eu me estudo todos os dias, no sentido de me desenvolver da melhor forma possível. E trago para você a importância de conviver sem os rótulos, sem criar suas próprias definições, sem tirar as suas próprias conclusões. Talvez você me conheça de um jeito, conheça alguém que tem entre 25% e 30% de visão e que age de uma forma totalmente diferente. Conheça alguém que não tem nenhum resíduo visual e que pode fazer coisas que eu não faço. Pode cozinhar como eu não sei se irei cozinhar um dia. E isso é você estar disposto a conhecer a pessoa, além da sua limitação, além de qualquer prognóstico que tenham transcrito em um receituário médico. E eu desafio você a isso todos os dias. Se você conseguir fazer isso, se cada pessoa com deficiência, seja ela de qual ordem for, que você se encontrar, que cruzar o seu caminho, você a olhar como pessoa, como um universo a ser descoberto, você vai estar praticando a inclusão. Um grande abraço e a gente se encontra.